Áudios gratuitos da Constituição Federal, Códigos Penal, Processo Penal, Civil e Processo Civil, Leis Complementares e Ordinárias, só aqui, Direito em Áudio. Inscreva-se! Seção 6. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal, : Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1. Artigo 158. Pertencem aos municípios: Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Inciso 4. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4 serão creditadas conforme os seguintes critérios: Inciso 1. 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2. Até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. Artigo 159. A União entregará: Inciso 1. Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49%, na seguinte forma: Alínea A. 21,5% ao Fundo da Participação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea B. 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. Alínea C. 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer. A linha D. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. A linha E. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Inciso 2. Do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção do domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2, a linha C, do referido parágrafo. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto dos artigos 157, inciso 1 e 158, inciso 1. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º.
Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, incisos 1 e 2. Parágrafo 4º. Do montante de recursos de que trata o inciso 3, que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Artigo 161. Cabe à lei complementar. Inciso 1. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1. Inciso 2. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, o dos Estados por município. Ainda não se inscreveu? Então pare de perder tempo. Inscreva-se já. Compartilhe essa ideia. Acesse www.direitoemaudio.com.